Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 6, versículos 5 e 6, assim está escrito: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem, e olhei, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Hoje nós conheceremos o processo de purificação da humanidade, as duas colheitas. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, neste momento é tempo de libertação, é tempo de resgate, é tempo de salvação. Nós vamos conhecer o terceiro selo de Apocalipse. Após 500 anos das teses de Lutero, que libertou o povo da religião, nós vamos conhecer o terceiro selo de Apocalipse, que fala do processo de purificação da humanidade. Vejamos. Em Apocalipse 6,6, nós já conhecemos o terceiro selo. Foi aberto em 2017, na publicação de 2 livros. Um dos livros é Letra de Sangue e o outro é Coração Forjado, o Deserto e as Águas de Fogo. Vejamos. Uma medida de trigo por um denário significa um tempo de vida. 3 medidas de cevada por um denário são 3 ciclos de tempos. Vejamos. O tempo de Cronos, que é o tempo cronológico. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então entrou o processo da morte. Se os amados lembrarem, no segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho tinha uma grande espada, a grande mentira. Pois a mentira se trata: não morrereis, certamente não morrereis. Mas quando o pecado entrou para o homem e o homem foi expulso do paraíso, então veio o processo de purificação da humanidade, aonde a morte ela entrou e o homem passou a morrer, sendo a primeira morte como o cessar do tempo. Mas a vida se trata do tempo cronológico. Cronos foi determinado quando Deus Adonai estabeleceu o processo de resgate e salvação da humanidade. O tempo de vida para a morte passou a ser contado, limitado. O tempo para arrependimento e remissão, que significa o tempo de vida, apenas um tempo, apenas uma vida. E dentro dessa vida é necessário renascer, se abster das coisas terrenas, em arrependimento o homem matar a sua natureza terrena. Então, para ser aceito, ser justificado pelo sangue do Cordeiro e alcançar a salvação. E o cessar do tempo, que é a morte, ela é a ausência do tempo. E Yeshua HaMashiach, ele considerou essa ausência do tempo como um estado de sono profundo. Então, em Aion, que é a ausência do tempo, é a situação onde não existe tempo, onde não se ordena a contagem do tempo, também visto como a eternidade. Entretanto, a eternidade é em vida.
A primeira morte, ela trata-se do cessar do tempo, comparado ao infinito. E Yeshua, Jesus, comparou a primeira morte como um sono profundo. E o terceiro tempo, que é o tempo de Kairos, que na realidade se trata-se da ressurreição, que é o tempo perfeito. Então, Kairos é o tempo perfeito quando o homem aceita Deus como seu único Salvador, Yeshua HaMashiach, e também no tempo da ressurreição, que é o despertar, onde nós falaremos das colheitas. Então, o tempo da oportunidade perfeita, Kairos, para uma ação, é o tempo em que une ambos tempos na sua melhor forma, e o tempo sublime, na hora certa e oportuna para uma ação de grande relevância ou alta performance no resultado. Tempo de juízo e galardão. Esse é o tempo do Kairos. Em frente. No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que passou na face da terra, assim ele descreveu a respeito do cessar deste tempo, que é a primeira morte. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, pois a morte é o cessar do tempo da vida. Então, amados, desde Adão até o tribunal de Cristo, todos os mortos estão no cessar do tempo, como num estado de sono profundo, onde não tem ação, não tem intercessão, não há obra, não há lembrança, não há nada. Ao contrário, que a espada da mentira, a oposição, ela promove. Vejamos, Yeshua revela sobre a primeira morte. Quando Lázaro morreu, Yeshua HaMashiach caminhava com seus discípulos. E na caminhada, ele falou aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Em determinado tempo, os apóstolos achavam que ele só dormia, mas na realidade ele já estava morto. E no quarto dia ele foi ressuscitado, foi despertado por Yeshua HaMashiach. E enquanto ele caminhava com os discípulos, ele falou numa parábola das 24 horas do dia, onde 12 horas é a luz do dia do conhecimento e a luz da noite são as trevas. Amados, muitos estão no caminho das trevas porque falta o conhecimento. Mas aprove o Espírito Santo abrir as palavras fechadas e seladas para que o mundo, neste tempo iminente, que é o tempo do selamento dos servos do Senhor, o homem venha a ter a luz do conhecimento, a luz da palavra. Nas cartas em Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, uma vida só apenas. Assim ele escreveu, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, uma só vida, vindo depois disso o juízo, que se trata a porta estreita. Amados, a porta estreita trata-se apenas de um tempo de vida, ao contrário que a oposição fala. A porta estreita apertada nos 3 ciclos de tempo. Um tempo de vida, 3 ciclos de tempo. Vida, morte, que é o cessar do tempo, e a ressurreição, que será na primeira ou na segunda colheita. Mas a oposição, a espada da mentira, ela prega a porta larga e espaçosa, que trata-se da teoria da reencarnação. Vejamos. Também nas cartas aos Coríntios, Paulo escreveu sobre o despertar, que trata-se do primeiro momento da ressurreição. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, o arrebatamento para os salvos. Pois a trombeta soará,
e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, estes são aqueles que morreram em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, a primeira ressurreição no arrebatamento. Vejamos, também nas cartas aos Tessalonicenses, ele também descreve o despertar, o primeiro despertar. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, e com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Este é o arrebatamento. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. A primeira ressurreição, que trata-se da primeira colheita. Também Paulo descreve nas cartas ao Timóteo, 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, pois ele sabia que ia entrar no cessar do tempo, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus serão participantes da primeira colheita. Vejamos, Paulo registra o cessar do tempo em Aion. O estado de sono profundo da primeira morte significa estar no cessar do tempo em inatividade de consciência, sem lembranças ou obras, e está no tempo de Aion, na ausência do tempo, como um sono profundo, aguardando o Kairos, que é o momento do juízo para receber o galardão. As colheitas significam ressurreição. Amados, no livro de Apocalipse, as colheitas estão descritas de uma forma metáfora e a outra ela está no literal. Agora vejamos as duas. E Apocalipse 14:15, a primeira colheita. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, o Senhor, Yeshua HaMashiach. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, o arrebatamento. Pois já a seara, os servos de Deus, da terra está madura. Esse é o momento em que o selamento dos servos do Senhor está completo. E é o momento que a porta da graça se fecha. Eis o dia do arrebatamento. Vejamos, no literal, em Apocalipse 20, fala da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, os salvos eleitos. Mas sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte trata-se da condenação. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O sétimo milênio. Portanto, o sétimo milênio só estarão no reino de Deus os salvos, os eleitos, os que foram arrebatados. Mas os outros mortos continuarão mortos até o tribunal de Cristo. Vejamos. E os outros mortos? Em Apocalipse 25. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completasse. Esta é a primeira ressurreição. Após o milênio virá o tribunal de Cristo. Então vejamos a segunda colheita, na metáfora, em Apocalipse 14. E o anjo meteu a sua foice à terra, e colheu as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar da ira de Deus são para aqueles que foram condenados, que não foram salvos e passaram pelo tribunal e os seus nomes não estavam no livro da vida. Vejamos a segunda colheita. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, as suas obras, segundo as suas obras. Então, a balança, ela pesará as obras do homem na face da terra, durante o período que se chama vida, apenas no ciclo de uma vida. Então, a segunda ressurreição é para o tribunal de Cristo. Em Apocalipse 21:8, Yeshua HaMashiach disse: mas quanto aos medrosos, incrédulos e aos abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Trata-se da segunda morte. Amados, o processo de purificação da humanidade revelado é a sã doutrina que erradica a idolatria, a teoria de que santos estão no céu intercedendo pelos vivos, aquilo que a religião prega, a grande espada da mentira, e também através das suas filhas, que pregam a reencarnação, de que muitas vidas o homem teria que passar para alcançar a perfeição. Amados, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, revela esse processo. Então, agora conhecemos. O primeiro cavaleiro trata-se do bem, o segundo trata-se do mal, e o terceiro selo de Apocalipse trata-se do processo de purificação da humanidade. Então, agora, sabemos que o homem, diante da verdade, ele tem o tempo do Kairos para exercitar o seu livre-arbítrio e alcançar a salvação. Amados, é tempo de resgate, é tempo de salvação, é tempo de selamento dos servos do Senhor. Compartilhe, alcance os seus amigos, seus familiares, aqueles que ainda estão presos na idolatria, ou aqueles que estão presos no espiritismo. Passe essa mensagem para frente para que a sua obra seja feita. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.